Boa noite. Olá. Todos estão me ouvindo? Vamos testar aí, imagem, som. Mais uma live do programa De Repente 50. Tudo bem com vocês? Sônia já entrou, nossa convidada de hoje, Verônica, Lucimar, nossa, super prazer tê-la conosco aqui. Vanessinha, presença constante nas nossas lives, né? Beijo para você, muito obrigada. Henrique, estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Bem-vindo a todos. Tudo ok, gente? Me acenem aí se estão ouvindo, estão me vendo. Tudo ok? Hoje nós estamos cheios de presenças ilustres na nossa live do programa De Repente 50. Tá ok, né, Verônica? Joia. Então, vamos dar aí uns poucos minutos, né, para os nossos colegas entrarem na nossa live. Enquanto isso, vou pedindo a ajuda de vocês. Vamos mandando um aviãozinho, convidando as pessoas, né, para virem participar, porque hoje o tema está muito interessante e a nossa convidada é nota 10. Bati um papo com ela ontem, alinhamos esse assunto, é um assunto interessantíssimo. Eu acho que não é só voltado, né, para o nosso público 50 a mais ou 60 a mais, mas é para todos nós, né, que um dia pretendemos chegar lá, não é verdade? E chegar bem. Então, tem muito assunto hoje, eu sei que o tempo é curto e nós vamos tentar abordar da melhor forma possível, tá bom? Enquanto isso, vamos lá. Convidem, mandem uns aviõezinhos. Vanessinha, beijo para você, tá? Obrigada por você estar sempre prestigiando o programa. Eu sei que às vezes, né, a gente chega em casa cansado, né, quer descansar, quer deitar, quer se esticar, mas o momento é para criatividade, é para network, é para interação, é para aprendizado, é para comunicação. Então a gente tem que aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, né? Então, o programa De Repente 50 sempre traz essas lives, né? Uma por semana, com convidados variados, né? Com assuntos super interessantes. E a gente tenta aí movimentar todo mundo, botar para frente, empurrar. Eu sei que a pandemia tá deixando a gente, né, um pouco desanimado, um pouco down, mas vamos sair, né, dessa zona de conforto. Vem com a gente, porque a gente tem sempre assuntos aqui que movimentam bastante, né? Alguns geram um certo desconforto, porque você começa a pensar, né, como é que vai ser daqui para frente, mas é uma realidade, a gente precisa aprender a conviver com ela, né? É o novo normal. Então vamos lá. Já convidaram o pessoal? Já chamaram os amigos? Vamos ver na nossa lista aqui de contatos. Não vamos esquecer de ninguém. Quem sabe alguém que está na sua lista de contatos está precisando ouvir hoje, né? O que a gente tem para dizer aqui, o que a nossa querida convidada vai falar para a gente aqui. Vai ser um bate-papo. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, a gente vai tentar responder aqui, tá bom? Gente, programa De Repente 50, só lembrando vocês aí que já tem uma agenda de cursos, né, de curta duração para o mês de agosto, tá? O primeiro curso vai ser os primeiros passos para empreender, tá? Vai ser com a nossa colega Verônica Maranhão, minha parceira nesse projeto, idealizadora do programa De Repente 50. Então, se você está pensando em empreender, tem essa vontade, mas tem aquele receio, será que vai dar certo? Será que eu tenho perfil? Será que eu não tenho?
não dá pra gente, né, no meio de uma situação que a gente está vivendo, né, abrir uma porta, empreender, prestar um serviço sem antes conhecer muito bem, né, o mercado e o que nós vamos, por onde a gente começa, né? E a Verônica vai abordar esse tema aí com grande maestria, né? É consultora, é mentora. Então, o curso tá com uma programação bem bacana. Então, quem tiver interessado, quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa agenda de agosto, peço a vocês que entrem em contato através do direct do Instagram, tá bom? Meus queridos, eu vou então começar a fazer a apresentação, né, da nossa convidada de hoje. O tema, como vocês viram, tá? É Vida com 60 mais propósito, né? A nossa convidada de hoje se chama Sônia Lota, tá? Eu tô com uma colinha aqui porque o currículo dessa mulher é enorme. Se a gente for ler aqui, vai tomar metade dessa live, tá? Mas eu digo que a Sônia é psicóloga, pós-graduada em psicologia organizacional, né? Sócia-diretora da Ronda e Gentil, CEO da Sônia Lota Soluções Consultivas, e ela tem bastante coisa para falar para gente, que vai agregar bastante conhecimento. Eu espero que vocês aproveitem aí ao máximo, né, a nossa colega. Já vou convidá-la aqui, ela já vai entrar. Sônia, tá preparada aí? Sônia é maravilhosa aí, já tem torcida para Sônia aí, olha. Sônia já tem fã-clube. Mandei o convitinho aí lá para você. Só você aceitar o convite, estará ao vivo aqui agora conosco. Oi, Sônia! Tudo bom? Boa noite! Boa Tudo ótimo e com noite. você? Tudo jóia também, graças a Deus. Então tá bom, gente. A gente fez essa cara de espanto uma para outra, porque é a primeira vez que a gente está se vendo ao vivo, não é verdade, Sônia? É Nós verdade, conversamos ontem, é né? verdade. Mas ao vivo é a primeira vez que a gente está se vendo e uma sensação muito boa, né? Hoje em dia a gente não pode ter aquele contato físico, né? Não pode fazer aquele Aham, network tete a tete, mas pelo menos se ver a gente pode, né? com certeza, com certeza. Essa é a parte boa da tecnologia, né? Essa possibilidade da gente Exatamente. se aproximar. Muito Verdade. bom. Bom te ver, como o pessoal fala. Bom te ver. Que ótimo! Eu que fico muito agradecida, né, por você ceder um pouquinho do seu tempo, né, para o programa De Repente 50. É um programa que vem crescendo, né, e a gente está ganhando uma notoriedade muito grande. Sim. E a gente traz um trabalho que é o quê? É diversidade e inclusão dos profissionais 50 a mais. Né? A Uhum. gente sabe lá dessa dificuldade, depois que você chega numa determinada idade, de se recolocar no mercado, ou de continuar lá no mercado, né? Por É, uma série de questões, né? De âmbito pessoal, preconceito. Então, a gente está discutindo muito isso, né? Junto às empresas, junto aos RHs e procurando o quê? Trabalhar esses matures, né? Trabalhar a capacitação técnica, comportamental. Então, toda semana a gente traz, né? Alguém aqui que tem um conteúdo bacana, que já conhece bem o assunto e domina. Então, como nós vamos falar de vida com 60 mais propósito, antes sim. de tudo, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui hoje assistindo a nossa live. Quem é Sônia? Então, gente, ó, primeiro, obrigada pro pessoal que está aí, né? Sejam muito bem-vindos. Eu sou uma fluminhoca. Eu sou nascida no interior do estado do Rio de Janeiro, numa cidadezinha chamada Cachoeiras de Macacu, né? Estou vendo até que tem gente aí da minha cidade. Que bom, muito bom ver vocês. E eu sou uma pessoa muito simples, gosto muito do que eu faço, sou uma mãe apaixonada, né, pelos meus filhos e alguém que gosta de gente. Eu acho que isso me define bem. Sou uma pessoa bem-humorada,
né? Fiz psicologia, mas isso é detalhe, né? São detalhes da nossa vida. Detalhe muito importante, né, Sônia? Porque no mundo em que a gente vive hoje, acho que todo mundo devia fazer um pouco de psicologia, não é verdade? Eu acho que acabamos todos fazendo muito de psicologia hoje por conta aí da necessidade dos soft skills, inteligência emocional, Uhum, né? Autoconhecimento, autogestão. Então, uhum. eu acho que acaba que todo mundo tem um tanto de psicólogo, né? Eu acho que Sim. hoje acontece isso, sim. E aí, Sônia, como você começou a atuar nesse segmento aí dos 60 mais, dos 50 mais, com a inclusão, com a diversidade? Em qual momento da sua vida profissional você adentrou nessa área? Então, eu acabei entrando nessa área por conta de trabalhar, né, com pessoas na minha faixa etária, porque eu já estou com 60, Uhum, esse ano já faço 61. Então, a maior parte dos amigos, parceiros de trabalho, né, parceiros de jornada, parceiros de vida, né, acabaram também entrando nessa fase. Então, a gente entrou numa fase que os filhos estavam terminando a universidade juntos, entraram na uhum, universidade juntos, casaram nas mesmas épocas, né? E nós também uhum, enfrentamos as nossas dificuldades, né? De ter que conviver com o avanço tecnológico, né, com uhum, mudança, né, com muita mudança, com muita necessidade de aprender rápido uma série de coisas e aprender, e no nosso caso, né, por conta do que a gente faz, que é atuar de forma consultiva, né, nas consultorias, nas escolas de negócio aqui de São Paulo, então, a gente acaba convivendo também com muita gente que estava em busca. Então, dentro da sala de aula, uhum, dentro dos nossos cursos e tudo, você vê muita gente de cabelo branco, assim como eu, né? uhum, Muita gente de cabelo branco procurando uhum, afinar o instrumento, né? Para poder ter uma performance mais uhum, adequada, ou mais tranquila, mais segura, né? Diante de um mercado que está pedindo o tempo todo para a gente se reinventar. Não só nós, que já temos uhum, mais cabelos brancos ou mais experiência, mas também para qualquer pessoa que chega nesse mercado, o mercado sempre diz, né? Escuta, que mais? uhum. Né? Que mais? Basicamente, eu entrei por conta própria, no sentido assim, de que a vida me chamou, né? A vida me chamou, assim como tem chamado meus colegas e vocês, todos nós, né? Uhum. É verdade. Agora, esse tema propósito, né? Sim. Propósito de vida. A gente ouve muitas palestras, em workshops, muita gente falando sobre propósito de vida. O que que você pode falar um pouquinho para a gente? O que que é ter um propósito? Então, o propósito, eu acho que é aquilo que dá para a gente a vontade, né, da gente realizar alguma coisa. E isso vai acontecendo, né, ao longo da nossa vida. Então, assim, quando você tem muita vontade de fazer algo, você tem um propósito. E existe uma definição, né, de propósito que seria uma espécie de composição de 4 perguntas básicas que a gente responde, né? Então, Então, assim, anota aí, gente. anota Peguem um aí, papel, peguem papel, uma caneta, anotem, porque a gente não pode perder isso. Por favor, vamos lá, papel e caneta na mão. Vamos lá, 4 Sônia. perguntas. A primeira Ah, pergunta, eu acho que é a pergunta acho que mais fácil, né, da gente responder, que é assim, o que que você ama fazer? Então, assim, escreve tudo que você ama fazer. Desde coisas simples como cozinhar, conversar, dar risada, dormir, né? Não importa. Mas assim, liste tudo que você ama fazer, tá? Depois, você deve listar a segunda, né? Fazer a segunda lista de perguntas. De pergunta, que é a seguinte: o que que você faz bem?
porque não Hum. necessariamente aquilo que a gente ama fazer, a gente faz bem. Exatamente. Nossa, você O... pegou aí num ponto assim, Sônia. A gente fala muito isso quando a gente dá treinamentos para quem quer empreender, né? De Aham. repente você tem uma pessoa no grupo, nossa, que faz bolo, faz doce, faz torta. Aí ela fica ouvindo as vozes, né? Não, abre uma portinha, abre uma loja, né? Abre isso, abre aquilo. E não é só abrir uma portinha, não é? Não é só você Sim. fazer, você gostar de fazer um bolo, não é sinal que você Aham. faz bem, não é? É uma série Olha, de fatores que envolvem isso, né? tem uma coisa na vida que eu gostava muito de fazer, mas eu fazia muito mal. Eu tenho que admitir isso, né? Eu adorava dirigir. Adorava dirigir. Mas eu era muito barbeira. Mas muito barbeira. E aí eu resolvi poupar a humanidade, né, da minha baixa performance, né? Então eu Uhum. abandonei isso porque eu amava fazer, mas fazia muito mal. Não tinha a menor habilidade, era uma vergonha, muito feia mesmo. E outras coisas, acho que eu acabei aprendendo, né, a fazer, então faço bem. Por exemplo, bolo, eu lembro que eu, nossa, queimei muitos, muitos, né? Mas hoje eu já faço uns bolos bem legal, bem gostoso, né, e tudo. Então isso foi uma das poucas coisas, né? E eu acho que tem uma coisa que eu acho que a vida, né, inteira eu tenho aprendido, não é uma coisa que eu considero que eu já sei fazer bem, mas acho que eu tenho aprendido a ouvir. Acho que esse Hum. tem sido um aprendizado. E é uma coisa que eu tenho gostado de fazer também, que é ouvir. É, a gente, quando faz entrevista com um público mais maduro, né? Uhum. A gente percebe que eles têm uma certa dificuldade de ouvir os mais jovens, né? Porque hoje a gente vive uma realidade que muitas vezes os mais jovens são chefes dos mais velhos, não é? Você Isso. chega para trabalhar, né, numa Uhum. organização, você tem 50 e poucos anos, e aí o seu chefe é um jovem de 28 anos, né? Verdade. Então, essa questão de saber ouvir, ela é muito importante, não é Uhum. verdade? Então, Verdade. a Duas, gente já duas tem, perguntas a pode gente já falar. respondeu, faltam duas. Já, vamos lá. Então vamos lá. A terceira pergunta é o que te pagam para fazer. E aí você tem que ver, né, o que as pessoas que te rodeiam estão dispostas, inclusive, a te pagar, né, para que você faça, porque elas reconhecem em você essa competência. Uhum, A minha filha, por exemplo, ela tem uma competência que é fazer o roteiro quando as pessoas vão viajar. Ela gosta uhum, de ajudar, né, fazendo o roteiro. sim. Ela fazia muito bem os dela, né, os nossos, e aí os amigos começaram a pedir para ela fazer. E quando as pessoas chegam e falam assim, olha, eu estou disposto até a pagar para você, né? Faz, você Hum, faz isso muito bem, né? Então, exato, é reconhecimento, né? A Verônica está comentando, é reconhecimento de competência. exatamente. Uhum, E aí, assim, acho que é importante a gente saber, né? Porque depois essas respostas todas, elas precisam se cruzar. Na hora que essas uhum, respostas se cruzam, né? Aí a gente começa a ter o desenho do propósito, né? Que o propósito, acho que o propósito de todo mundo é ser feliz, né? Acho que sim, todo mundo quer ser feliz, né? E o ser feliz pode ter formato diferente. Para um pode sim. ser ter grana, para outro pode ser ter uma vida tranquila, né? Ser amado, né? Uhum, Amar vai variar de pessoa para pessoa, né? sim. Então, acho que saber reconhecer, né? O que você ama fazer, o que você faz bem.
né? E o que te pagam para fazer, acho que faz uma grande diferença. E agora Então, falta. vamos então no exemplo do bolo, então. Tá, Então, eu tenho que gostar de fazer o bolo, eu tenho que saber fazer bem o bolo e alguém tem que querer comprar o meu bolo. É com isso. certeza, com certeza. É. Bom, então matamos as três perguntas. Qual que é a quarta agora? A quarta pergunta é você ter uma visão de que o mundo precisa, né? E esse mundo, Hum, né, ele vai ter o tamanho que você quer definir. Então, o seu mundo pode ser as pessoas que estão mais pertinho de você, né? Pode ser sua família, pode ser a seu prédio, né? Pode ser a sua comunidade, pode ser a sua cidade, seu país, o mundo, né? Então, o que acontece é que na hora que a gente define, né, o que o mundo precisa, se o mundo precisa, que você ama fazer, faz bem e consegue se sustentar com aquilo, aí você conseguiu achar o seu propósito, porque você conseguiu a sobreposição das respostas, uhum. né? Então, Então, aí vamos define-se o entender esse propósito. último item, vamos entender essa última pergunta como se fosse uma demanda, né? Você vai analisar se o Isso. mundo realmente está precisando de bolo, né? E Exato. de que tipo de bolo? Se é um bolo Isso. vegano, se é sem lactose, não é? Olha, Sem gente, daqui a pouco eu vou dar a açúcar. receita do bolo aqui, né? Daqui a pouco eu estou dando a receita do bolo. Exato, né? Se é sem açúcar e engraçado essa questão do bolo, né? Porque tem uma coisa que, assim, antigamente, né? Antigamente é ótimo, né, gente? É bem 60 a mais, né? Antigamente, se alguém falasse para mim assim, ó, tem que fazer um bolo, mas não tem trigo, não tem açúcar, né? E não tem leite. O que eu ia dizer? Impossível fazer bolo assim, gente. Nem Não, pensar. sem, não tem Nem não, não pensar. tem como. E aí agora, menina, a gente faz bolo sem tudo praticamente e sai um Não bolo, é? né? É sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Tudo Tem sendo tudo. substituído, não é? É porque é a necessidade, é a demanda do mercado, né? Exato. E o mais interessante é que o bolo sai e dá certo, né? Acaba dando Então, certo. verdade. Então, a gente pode dizer que a É, gente respondendo essas quatro perguntas, a gente tem o nosso propósito definido. isso. E que acaba sendo um desafio para nós, né? A gente conseguir ter autoconhecimento para poder definir essas respostas, né? Com bastante verdade, né? Com bastante profundidade. E quando, por exemplo, se eu amo alguma coisa, mas eu não sei fazer, e se eu amo fazer, né? Eu posso buscar aprender a fazer. Então, tem algumas coisas que eu acho que vale muito a pena a gente buscar aprender a fazer. Né? Tem muita coisa que a gente não sabe e aprende. Muita coisa, a Verdade. vida toda, né? É, a Então, decisão é sempre nossa, não é, Sônia? É a sim. gente que decide a nossa vida, o que que a gente quer. É, se você quer algo, você tem que pular mesmo de cabeça, aprender. Eu sei que tem muitos desafios, principalmente a tecnologia, né, nos Aham, apresenta como um grande desafio, né? Mas tá tudo nas nossas mãos, né? A gente não pode botar isso na conta de ninguém, né? isso. Você atingir o seu sucesso, o seu objetivo, o seu propósito de vida, é uma coisa que depende de cada um de nós, não é verdade? Verdade, verdade. Eu acho que eu nunca imaginei, porque uma das coisas que eu sempre soube, né, que eu queria para minha vida era atuar com pessoas, né? Atuar no sentido assim de trabalhar para as pessoas, né? Uhum. Com e para as pessoas. E isso era alguma coisa que eu tinha certeza,
porque o propósito, ele também vai sendo lapidado pela vida, né? Isso que eu ia te perguntar agora, Sônia, é o propósito, ele pode mudar ao longo da nossa vida ou ele é uma coisa fixa lá do começo da sua juventude que você carrega a vida toda? Eu acredito que ele muda, né? Mas acredito também que, assim como os nossos valores, existem valores nossos que eles percorrem a vida inteira, né? A nossa vida inteira. Eles ficam abraçados conosco, né? A vida toda. Mas existem algumas questões que vão sendo lapidadas. E eu acho que o propósito ele acaba passando por isso. Então, veja, acho que no início, né, da minha vida e tudo, eu sabia que eu queria estar com pessoas, né, que eu tinha que fazer alguma coisa junto às pessoas. E aí, acho que pode passar uma série de questões na sua cabeça, né? Ah, eu vou ser assistente social, eu vou ser médico, Uhum. ser padre, vou ser pastor, né? Vou ser missionário. O que que eu vou fazer, né? Eu vou ser professora. O que que eu Uhum. vou fazer, né? Que me permita estar próximo, né? A pessoas. Eu vou fazer trabalho voluntário, não sei. E na medida que você vai avaliando as oportunidades que você tem e criando novas oportunidades, eu acho que esse propósito ele vai sendo lapidado, porque aí você também vai sendo confrontado com o que você gosta mais. Dentro do que você ama fazer, existem coisas que você Uhum. gosta mais, que te dão mais prazer, né? E outras que te dão menos prazer. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei foi de compartilhar. Compartilhar conhecimento, dica, experiência Uhum. e rir junto, aprender junto. Né? Eu sempre gostei muito disso, então acho que isso, de alguma forma, foi lapidando. Quando depois Uhum. você casa, né, você tem filhos, eu acho que também faz a sua lapidação, né? Porque assim, meu propósito, você imagina, né, hoje tudo, a vida dos meus filhos, a felicidade dos meus filhos faz parte do meu propósito de vida. Uhum. E claro que agora eles já estão maiores, estão adultos e tudo, já têm as próprias, né, decisões tomadas e tudo. Mas assim, ter esse desejo de, por exemplo, agora que eles já estão encaminhados, eu posso me dedicar ainda mais para outras pessoas, né? E aí, assim, quem são essas outras pessoas? Quem tiver à minha volta, né? Quem tiver, Uhum. às vezes, mais distante, mais próximo, porque agora com a internet a gente consegue fazer esse tipo de conexão, né? Mas, e a gente vê que tem algumas pessoas que têm esse tipo de propósito, né? Aqui mesmo na live eu conheço um monte de gente que são pessoas Tô assim, vendo né? um monte de fã seu aí, dando alô, mandando um beijo. Aí, Andréia, perfeito. Sônia, tem uma energia linda. Você trouxe os seus fãs, né? Você viu, menina? Olha que coisa. Mas Que tem ótimo. umas pessoas que têm essa capacidade de conexão muito forte. Uhum. A Andréia é uma, o Simar é outra, Maurício é outro. Tem um monte de gente, Sandrinha, que está aí, que é minha sócia também. Então, assim, tem muita gente que gosta e tem prazer em. Nossa, Kátia, você então nem pensar, né? Porque é uma pessoa que eu nunca vi, uma pessoa que gosta mais de juntar gente, né? Com ideias, com desejos recíprocos, né? Então, tem algumas pessoas que gostam muito de fazer isso. Você percebe que é uma coisa, eu Uhum. diria que como vocação, é como missão, a gente chama Uhum. também de âncora de carreira, né? Eu diria que são âncoras de vida mesmo, né? Você tem Você aquilo sente que elas sentem prazer naquilo, né? isso. E não só sentem o prazer, mas elas têm uma espécie de satisfação abnegada,
eu diria. Uhum, uhum. Sem querer nada em troca. Exatamente. Uhum, Exatamente. Porque vem, né? Eu uhum. acredito muito nisso, que o universo manda, né? A questão da energia, eu acredito muito nisso. E E aí, vai Sônia, eu lapidando, vou te fazer uma pergunta. amiga. A dinâmica da nossa vida pode Uhum. alterar o propósito? Pode mudar o propósito de alguém? Vamos nos colocar nesse contexto hoje, né? De pandemia, de estar todo mundo isolado, muitos contatos, né, físicos, né, se perderam. Sim. Você vê que as pessoas, elas estão mais depressivas, estão mais Uhum. ansiosas. Todo esse contexto pode alterar o propósito de uma pessoa? Eu acredito que ela pode arranhar o propósito. Se o propósito, porque assim, tem muita gente que ainda está buscando o seu próprio Uhum. propósito, né? Ainda não Tem muita encontrou, né? gente, exato, que tem dificuldade para responder aquelas perguntas, né? Porque depende de muito autoconhecimento, né? Uhum. Depende de você parar e ter tempo para você. Você também precisa dedicar tempo para você se autoconhecer, né? Para você saber o que você quer, porque a sociedade onde a gente vive é uma sociedade de muita cobrança, né? De Uhum. e muita velocidade, cada vez mais. E aí o que acaba acontecendo é que a gente fica muito no automático. Fica no automático, assim como a gente fica para tomar banho, escovar dente, Uhum. né, determinados rituais, né? A gente acaba ficando também assim com algumas decisões com relação à nossa própria vida, né? Sim. Então, tipo assim, tem gente que a gente pergunta, né? O que, que é importante para você hoje? E aí as pessoas falam, pagar conta, pagar boleto, né? E aí, assim, se você entra nesse círculo vicioso, aí você imagina, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma história de um rapaz de 50 e poucos anos, e que está com um quadro depressivo, né? Então, assim, passou por algumas situações difíceis, né? Algumas separações, perdeu o emprego, né? Então, assim, essas coisas são difíceis da gente passar. Né? E aí, assim, como é que eu lido com essas dificuldades? Então, nesse processo de pandemia, muita gente. Então, assim, se eu tinha só um propósito, e o meu propósito era, sei lá, crescer na empresa X. Esse era um propósito. Aí eu preciso me questionar: será que eu só posso crescer na empresa X? Será que essa é a minha única alternativa? Eu só vou ser feliz se eu conseguir fazer isso? Então, ter sempre alternativas, porque a minha felicidade ela não pode estar atrelada só a uma boia. Ela precisa estar atrelada a Hum. uma âncora, a várias âncoras, né? E essa âncora ela precisa ter peso. E esse peso que eu estou falando é o peso da complexidade de tudo que a gente sabe fazer, ama fazer, alguém está disposto a pagar para a gente fazer. Então, esse acaba sendo o nosso desafio. Então, o quanto que a gente aprende e tem o nosso propósito, muitas vezes, aquilo que você tinha como objetivo, você pode ser atropelado por alguma coisa, né? Pode acontecer um tsunami, uma pandemia, né? Então, isso pode te atrapalhar. E aí é o seguinte, tá bom, se eu não posso, o pessoal que me conhece sabe que eu gosto de falar que o George Clooney, né, ele Hum. perdeu uma grande oportunidade de me conhecer, né, porque ele poderia estar Olha, casado comigo, né,
E ele perdeu essa oportunidade. A vida não Azar foi o dele, né? generosa com ele. A vida não foi generosa com ele. Então você imagina o seguinte: se eu pensasse que só existia o George Clooney para me deixar feliz, eu estava frita, né? Eu estava frita. Então eu tenho que ter alternativa. Assim como eu tenho que ter alternativa, se assim, se a empresa A não me quer mais, tudo bem. Eu sei fazer outras coisas, sei. Eu sei sobreviver sem ter a carteira assinada, né? Sei sobreviver sem ter a carteira assinada. Então isso é fundamental, né? Se não tiver aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria, né? O que? O meu sonho acaba, né? Como assim, né? Eu tenho que ter um motivo para levantar de manhã cedo da minha cama, entendeu? Então, assim, o que eu vou fazer hoje? Então, assim, a minha vida importa por quê? Para quem? Né? Então, quando a gente fala assim, o que o mundo precisa, eu também saio um pouco, né, do olhar só para mim, e aí eu olho para o mundo e fico assim, poxa, e aí? Né? O que eu posso fazer? Então a gente vê coisas assim maravilhosas acontecendo com gente que saiu, né, desse olhar só para si e começou a olhar para o mundo. O que eu posso fazer de legal para o mundo? Entendi. E aí, lapidação de propósito. Então, uma coisa muito interessante que você falou e que a gente realmente vê na maioria dos casos, né? Pessoas que perdem o emprego, ou que perdem, né, o seu empreendimento. A gente não pode atrelar o propósito nem a um CPF, nem a um CNPJ. É isso. O propósito é uma essência. Não necessariamente tem que estar atrelado a alguém, alguma empresa, alguma situação específica. Exato. Se eu deixar para ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena, se eu deixar para ser feliz... Isso é o que a gente mais ouve. Não é? Eu só vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro, né? Claro, a gente vai ser feliz, né? E assim, se eu só vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro, quer dizer que eu vou ficar infeliz até ter dinheiro, é isso? Então, assim, quanto e tempo se nunca da minha tiver? vida, né? Quanto Exatamente. tempo da minha vida eu estou disposta a ficar infeliz ou reclamar? Né? Então, eu costumo dizer que tem uma música, acho que é do Erasmo Carlos, Sentado à Beira do Caminho, que ele fala, né? Preciso acabar logo com isso, preciso lembrar que eu existo, mas ele canta isso com uma tristeza, com uma profundidade, né? Assim. E aí eu fico pensando, gente, que coisa mais louca, né? Porque se a gente olhar para as músicas, por exemplo, que o pessoal canta na Bahia, né? Meu amor me deixou, mas assim, aí estamos lá, vamos lá, meu rei. Num né? alto astral, Então, né? Porque a vida continua. Então, assim, não estou falando que as pessoas não têm o direito de chorar as suas tristezas, os seus Sim, as suas perdas, né? Não estou falando isso, mas eu estou dizendo o seguinte: tá bom, acabou de chorar, vamos agir, né? Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. A Aline está lembrando de uma coisa que geralmente as pessoas falam, né? Quando eu aposentar. Ah, né? verdade. Eu vou Aline. fazer isso. Não sei se você ouve muito isso. Não, quando eu aposentar, aí eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou fazer um curso de pintura, vou viajar o mundo. Será que vai? Eu vou aproveitar a vida quando eu aposentar. Vou aproveitar a vida. Gente, a gente tem que aproveitar a vida toda, né? A gente não sabe até onde vai a nossa vida, não é, Sônia? A gente não sabe o nosso tempo. Então, o nosso tempo é o hoje, é o agora, não é? O que eu estou fazendo hoje para ser feliz? Será que eu estou correndo, de fato, ao encontro do meu propósito? Se é que eu tenho um, de fato, se é que eu consegui identificar? Né? Aí eu queria uma dica sua para aqueles matures que ainda não acertaram essa questão do propósito, ainda não se encontraram, não conseguem entender, não conseguem
buscar, né? Não conseguem olhar para dentro e identificar o seu propósito. O que que você tem para falar para essas pessoas que já chegaram nos 50, nos 60, e falam assim, meu Deus, não sei o que que eu quero da minha vida. Tem uma coisa que eu acho que ajuda, né? Acredito que ajuda muita gente nessas decisões, que é o seguinte, assim, o que que eu não quero? Se a gente não sabe o que Bom, quer, né? Se a gente não sabe o que quer, quando a gente identifica o que não quer, isso também pode ser, né, já é um caminho. um critério, né, para poder te ajudar. Né? Se você não quer X, o que que você vai fazer para você não cair em X, né? Isso acho que ajuda bastante a gente, né? E não ter muito medo. Por exemplo, hoje a gente estava comentando, né? É a minha primeira live, viu, gente? Eu não fiz live ainda, essa é a primeira. E aí, a minha querida, né, a Elane, ela perguntou para mim, e aí, preparada? Eu falei assim, apavorada, mas firme, né? Aí eu Então, ainda falei, apavoradas juntas, né? Vamos juntas, apavoradas, mas a gente tem que fazer, não é? A gente tem que ter essa coragem, né? Eu acho que exato. falta muito nas pessoas, principalmente lá nos matures, a gente vê uma baixa autoestima, né? Falta aquela coragem, não, eu posso, eu faço, eu sei, eu tenho experiência. Eles se sentem muito intimidados, né? Diante de um Aham, concorrente mais jovem, né? Falta sim. essa, não, eu vou lá, deixa que eu faço. Não sei não, mas no meio do caminho a gente encontra alguém que sabe e pergunta, não é verdade? Tem que ter coragem, né? Dar a cara para bater, né? A gente, assim, isso é uma coisa que acredito que a gente tem que manter, né? Um pouco desse lado criança nosso, né? Criança, adolescente. Eu lembro que a gente, quando estava mais novo, né? E tudo, a gente acha que pode ser qualquer coisa. Pode ser astronauta, pode ser engenheiro, pode ser motorista, pode ser qualquer coisa, né? Por quê? Porque existe em nós uma energia de vida, né, que proporciona isso. E claro, né, muitas vezes amigos, família, né, todo mundo incentivando. À medida que a gente vai crescendo, existem todas as regras, né? A sociedade está cheia de compliance, né? E aí o que Uhum. acontece? Você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo outro. E hoje existem os movimentos de universidades abertas, né? Existem outras questões que estão amadurecendo também essa forma da gente lidar com essas questões todas, né? Então, assim, a maior liberdade não quer dizer que é menor conhecimento, é maior liberdade, maior conhecimento, cuidado com a curadoria, né, com aquilo que você escolhe para você. Então, essas questões, a maturidade acaba ajudando. Então, a experiência ela acaba ajudando, né, a nossa tomada de decisão, as nossas escolhas, né? Tanto é que eu falo, eu queria ter essa cabeça quando eu tinha 20 anos. Impossível, né? Não, Tem como. infelizmente. E não tem como. Mas o que acontece é que hoje essa nossa cabeça, né, com essa nossa experiência, ela acaba desbravando uma série de questões, uma série de tabus, de conceitos, preconceitos, né? E a gente acaba aprendendo muito mais, né? E acaba também aprendendo que a gente não para de aprender, né? O live learning aí tá para a gente aprender, né? Tudo, né? E ainda fica faltando o tempo todo, é muita coisa. Verdade. Mais cedo, Sônia, é que eu não Ah, tô agora, eu não tô com meu notebook disponível aqui. Lembra que eu te ah, fiz uma pergunta sobre uma daquelas questões que a gente ia conversar, sobre três sim, aspectos, três. sim. Você pode falar um pouquinho sobre aquele assunto, porque eu gostaria de saber, que é algo que eu desconhecia. Vamos lá. É o triângulo de sustentação, né? Isso.
o triângulo de sustentação é alguma coisa que me ajudou muito, né? Muito, muito, muito. Gente, anota aí, pelo amor de Deus, não façam igual eu, não, que deixei do notebook e descarregou. Triângulo da sustentação. Por favor, anotem aí, que isso pode ajudar muito a gente. Exato. Uhum. Um triângulo, para ele ficar de pé, né, ele precisa das três, né, das três pontas, vamos dizer assim, né, três pilares, como você quiser. E o primeiro pilar, né, é no que você acredita. Então, tem a ver com as nossas crenças, né? Tem a ver com as crenças limitantes, com as crenças não limitantes, né? Eu costumo dizer que uma coisa que me ajudou muito, muito, muito na minha família foi o meu pai dizer que eu sempre para mim que eu era linda. Linda, linda, você é princesa, você é linda, você é linda, você é princesa, nossa. E aí eu lembro que quando eu fui para a escola, eu sofri bullying, porque eu sempre fui gordinha. E as pessoas falavam, né, para mim, nossa, mas você é gordinha, nossa, mas você... E tinha aqueles apelidos todos, né? Uhum. Mas eu só lembrava do que ele falava. Então, assim, a gente... Você é linda e você é princesa. Acabou, né? Então, assim, no que você acredita? Você também escolhe no que você vai acreditar, né? Você faz as suas escolhas, escolha a sua fé, escolha as suas crenças não limitantes, né? Escolha ouvir as pessoas que estão perto de você e que te amam, né? E que te gostam, né? Escolha ouvir e acreditar naquilo que te faz bem. Porque, às vezes, aquilo que te faz mal, né, no sentido assim né, de botar você para baixo, alguma coisa assim, tem um poder muito forte e a gente precisa dar escuta também, né, para aquilo que te coloca para cima. Então, assim, no que você acredita? Eu acredito que a gente precisa melhorar o tempo todo, né? Precisamos melhorar. Mas, eu acredito que o que me define não são só as minhas rugas, meu cabelo branco, né? Não é só isso que me define. Tem mais coisa que me define, né? E a minha capacidade de sonhar, né? Então, no que eu acredito? Acredito nos sonhos. Eu acredito em ter fé. Eu acredito nas pessoas que gostam de mim. Eu acredito. Então, Então, vamos lá. A primeira são as crenças, naquilo que você acredita. Isso. A segunda... A segunda é aquilo que você escolhe, né, para ganhar o seu pão. Então, assim, você escolhe para ganhar o seu pão. Então, são as suas escolhas profissionais, são as suas escolhas, né, o que você, a mistura do que você faz bem, com o que te, né, o que dispostos a te pagar. É aquelas 4 perguntas lá de trás. Isso, exatamente. E então, a terceira? E a terceira tem a ver com quem você escolhe para fazer essa caminhada com você. Então, a companhia é importante. Isso, né? Então, assim, as suas amizades, o seu parceiro, né? Os irmãos de vida que a gente escolhe. Tem pessoas que são assim mais chegadas, né, do que o irmão. Então, verdade. Assim, tem a família e tem as pessoas que você escolhe para fazerem a trajetória de vida junto com você, né? Então, quais são esses, né, que você escolhe para que estejam perto de você? Isso faz uma diferença absurda, né? E tem uma questão que é assim, o quanto a gente aprende com pessoas que são muito diferentes de nós, né? A diversidade. Entra aquele assunto, diversidade. É fundamental para o aprendizado. Ajuda muito, porque te mostra um outro ângulo, né? Uma outra possibilidade que você não tinha visto.
Então, assim, o quanto que a gente consegue, né, aprender com pessoas que têm universos, culturas, preferências completamente diferentes. Eu lembro que eu aprendi a comer comida japonesa com uma amigona minha que adorava comida japonesa. E eu dizia para ela, não, isso deve ser horrível, não sei o que e tal, né? Ela me ensinou, né, o lado bom da comida japonesa. Uhum. Assim como aprendi com outras pessoas o lado super bom de você ouvir as críticas, né? Então, tem coisas que a gente aprende, né? Por exemplo, a Kátia Bisol, que está aí na sala, é uma pessoa apaixonada por dança, mas apaixonada, apaixonada mesmo, né, por dança. Então, já vi dançar tango, já vi dançar dança cigana. Nossa, e aí, assim, com ela, eu aprendi a amar, né, também a dança. Aí você vai dizer, você dança bem nada, mal pra caramba, mas, né, gosto de dançar. Só que nisso, como eu não coloco a vida em risco, né, diferente do dirigir, né? Então a gente pode entender aí, resumindo, Sônia, que vamos dizer, essa descoberta, essa paixão nova pela dança, ela não sai daquele propósito de trabalhar com pessoas para pessoas, porque não deixa Não, de ser um contato, né? Não com deixa de ser um certeza. aprendizado, uma troca. Então a essência lá do propósito, ela prevalece, né? Sim, Sofrendo algumas, né, alguns ajustes, né, durante o nosso caminhar, exato, mas o seu exato. propósito é trabalhar com pessoas, para Isso. pessoas, é Isso interagir, é promover o desenvolvimento. Então, a dança faz parte disso. faz, faz parte. A dança, a conversa, né? Porque a dança ela retrata muito essa questão do tempo do outro, do respeito ao tempo do outro, do Uhum, movimento do uhum. outro, né? Então reflete muito isso. A energia, né? Quando a gente faz dança de roda, né? Ou dança circular, cada pessoa com a qual você dança tem um jeito, né, de dançar, tem um ritmo. E o quanto que a gente, na própria dança, e a dança é uma coisa muito boa para o pessoal da terceira, da primeira, da segunda, da terceira, da De quarta, da qualquer quinta idade, né? idade. Não adianta. Gente, dançar é uma coisa muito boa, viu? Eu recomendo. Olha, eu vou falar uma coisa, sinto muito para quem perdeu essa live, né? Vai poder assistir depois. E quem assistiu alguns pedaços deve ter tido a impressão que aqui a gente só falou de bolo, né? De dança. Então eu falei assim, gente, essas duas só falaram de bolo, de dança, né? Ali, ó, tem uma professora de tango. Quando eu tiver oportunidades de conhecê-la, eu acho assim extremamente maravilhosa essa modalidade de dança. Mas, Sônia, nós já Verdade. estamos finalizando o nosso Tá tempo. Eu sei que certo. muitos aí estão ficando, né, com aquela sensação, poxa, gente, não dá para esticar mais um pouco, né? Mas infelizmente o nosso tempo aqui no Instagram, né? Ele é bem reduzido, é uma live rápida, Verdade. só para a gente botar aquele gostinho, né, na Isso. boca, para as pessoas despertarem o interesse, conhecerem um pouquinho mais sobre a Sônia Aham. Lota, um pouquinho mais sobre o programa De Repente 50. Projeto. Então, eu Isso. queria agradecer muito, né, o seu tempo, né? Porque pelo que eu tive vendo aqui, você é uma pessoa que está sempre muito ativa, tem muitas atividades. Então, Sônia, gratidão pelo teu tempo. As pessoas que se interessarem em conhecer um pouquinho mais da Sônia Lota, procurem ela aqui no Instagram e no LinkedIn, Sônia Lota, conheçam um pouquinho mais do trabalho dela, né? Façam a conexão, né? Porque a gente é a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Graças a Deus, eu estou me cercando só de gente boa, né? Então, eu estou muito feliz, agradeço muito você e deixo aí um minutinho para você finalizar e se despedir. Tá certo. Gente, primeiro, obrigada. Obrigada aí, pessoal, pelo tempo de vocês, pelo carinho de vocês, né? Obrigada. E uma coisa, assim, que eu comentei, né?
Mas é assim, aquilo que você acredita faz uma diferença muito grande. Então, aquilo que você acredita, aquilo que você escolhe para ganhar o seu pão e as pessoas que você escolhe para essa caminhada na vida junto com você. Isso faz diferença no seu propósito, tá? Um beijo grande para todo mundo aí, né? Até a próxima. Sucesso aí para você, Gente, Ana. Obrigada, viu? Beijo. muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. Até a próxima semana com mais uma live do programa De Repente 50. Até mais. Até mais, gente. Tchau, Madá.